É, galera, o bicho pegou fogo na Rádio Bandeirantes. No programa Esporte em Debate, Pretzel colocou Augusto Melo contra a parede quando o questionou sobre transparência e promessas de campanha. E o presidente do Timão se defendeu e mais uma vez veio com as mesmas desculpas de sempre. E após falar e falar, nada disse. Presidente, tudo bem? É o Pretzel. Fala, Pretzel. A pergunta que eu fiz para Augusto Mendonça foi a seguinte, para Armando Mendonça, perdão. O senhor acredita em alguma frase, palavra ou ato do presidente Augusto Melo? Ele disse que não acredita. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor acredita no senhor? De tudo que está acontecendo, porque são 16 meses de gestão e todo mundo pulou do barco, o senhor ficou sozinho. Ao contrário, Pretzel. Só para terminar, o senhor acha que o senhor ainda tem credibilidade para conseguir encerrar o seu mandato? O senhor prometeu, presidente, no dia 4 de dezembro de 2023, aqui na Rádio Bandeirantes, que o senhor ia fazer a gestão mais transparente da história do Corinthians. O que a sua gestão não tem é transparência, presidente. Me desculpe, o senhor prometeu divulgar o relatório da Ernst Young ao vivo no site do clube, não tem uma linha. O senhor prometeu a semana da transparência, não tem uma frase, não tem um ato. Como é que o senhor quer, presidente? E eu gostaria de saber que as pessoas e os corintianos, eu não sou corintiano, mas eu trabalho na mídia há 32 anos, como é que o senhor quer que a gente acredite no que o senhor diz? Por favor, presidente. Primeiramente, a Ernst Young fez um trabalho aqui, na qual de consultoria, que me foi vendido na época pelo diretor de futebol, que ele contratou a Ernst Young como auditoria. Foi feita uma consultoria que não deixa também de pegar algumas coisas, tá? E foi pega algumas coisas. Nesse sentido, por isso que tivemos que contratar perícia, né? Tivemos que contratar uma auditoria independente, no qual foi pego agora, Pretzel. Isso leva grande tempo, isso não é assim da noite pro dia, Pretzel. São 16 anos que tinha um grupo aqui e a gente, apenas em um ano, estão querendo que eu resolva os problemas de 16 anos. Estão querendo jogar nas minhas costas 2,5 bilhões de dívida, sendo que eu estou equacionando isso, Pretzel. Eu gostaria de saber aonde não teve transparência, porque tudo que nós estamos fazendo aqui, Pretzel, existe um complô, tudo orquestrado, para nos tirar daqui, justamente por isso, Pretzel. Se nós não tivéssemos credibilidade, se nós não tivéssemos transparência, por que a gente estaria com tanta receita trazendo coisa que nunca se ouve aqui dentro, Pretzel? Eu te mostro agora, a gente tem agora uma proposta de 1 bilhão aí, chegando a 1 bilhão que nós estamos agora convocando o Cole para essa semana. Eu tenho uma proposta, Pretzel, da minha promessa, que é construir o alojamento hotel, que já está fechado, sem o Corinthians gastar um real com um dos maiores grupos de universidades. Eu tenho agora uma negociação com o estacionamento, que nós estamos agora sendo sócio do estacionamento, no qual a gente não recebe R$1. Nós temos a transformação agora do facial, nós estamos agora trabalhando também na melhora da tiqueteira, onde o Corinthians deixa de ganhar milhões por ano. Tudo isso aí, Pretzel, a gente está tendo coragem de trazer dinheiro para o novo. A gente está diminuindo a receita, o Corinthians há quase 10 anos não tinha superávit, a gente nos 2 primeiros meses superávit, só não tivemos superávit o ano passado, Pretzel, porque foi detectado um erro no balanço de 2023, que está comprovado, está comprovado, né? E já está no Conselho Fiscal o pedido de abertura do balanço de 2023. Tudo isso foi pego, Pretzel. Então, o que nós prometemos em termos de transparência está aí agora. O que precisa é se abrir as contas e provar onde está o erro. Mas, agora, presidente, o Capelanes, presidente, desculpa interromper, mas assim, onde está tudo isso? Essa é a pergunta que se faz, porque eu acompanhei, não vou mentir para quem está ouvindo aqui, eu não acompanhei as 3 horas praticamente de coletiva que o senhor deu na semana passada. Sim, mas assim, foi explicado tudo. Sim, mas assim, presidente, com todo respeito, muitos repórteres que de lá saíram com muitas interrogações. Inclusive a gente aqui tem dezenas de interrogações, porque a forma com que o senhor passa esse tipo de informação dá a impressão que o Corinthians vive no fantástico mundo, que tá tudo legal, que tá tudo bacana, que é superávit, mas nós estamos deixando para que isso aconteça. Mas então, a gente tá trabalhando para isso. Eu entendo, mas o senhor está trabalhando para isso, mas assim, tem muita coisa ainda, me desculpe aqui o termo, mas muita coisa obscura. Vou dar um exemplo aqui, e muita coisa que me parece que é cortina de fumaça. Traga o que é obscuro que a gente explica para vocês. Mas a gente está tentando há mais de 6 meses um bate-papo com o senhor aqui, presidente, a gente não consegue bater um papo com o senhor.
A gente tá aqui há 200 anos tentando senhor bater me o mostrar a papo, ir pra proposta de tudo que pizzaria, o senhor tá bater o papo dizendo, com a eu gente. mostro. Não, vou dar um Eu exemplo aqui, ó. mostro. São mais de 80 contratações das categorias de base do Corinthians. Tem Não filho... é contratação, é parceria, viu, Capelão? Mas tem É filho de... contratação. Só que já foi mandado embora 56. Mas então, filho de patrocinador, filho de conselheiro. A gente até agora não sabe se o Claudinei Alves, que é o diretor de base, tá lá ainda ou não tá, oficialmente. O senhor falou semana passada que tem um jogador da base de 14 milhões de euros que o Corinthians abriu mão de vender, sendo que precisa de receita, e o próprio ex-diretor financeiro do clube falou que precisa vender no segundo semestre para equilibrar as finanças. Então, assim, tem muita coisa. E eu faço um apelo pro senhor que a gente possa bater um papo pessoalmente, presidente. Olha que legal, Capelanes. Quando eu assumi dia 2 de janeiro de 2024, o Corinthians não tinha R$1 no caixa porque o ex-presidente disse que pagou a caixa e nós fomos confiscados 13 milhões. Eu recebi uma proposta de 8 milhões de euros no Wesley. Eu falei, chamei o empresário dele e falei, confia em mim, esse garoto vai ser uma das maiores vendas do Corinthians. Eu conheço um pouco disso. Fui buscar dinheiro emprestado, fiz a folha salarial, segurei o Wesley e foi vendido por 25 milhões de euros. A mesma situação agora, Capelanes. A minha obrigação é buscar dinheiro e valorizar os meus atletas, que é o que vem acontecendo. Eu assumi em janeiro, o Corinthians não tinha um elenco. Hoje o Corinthians tem um elenco que vale 720 milhões, está comprovado, saiu até hoje isso. Tudo isso, Capelanes, no final do ano, eu renovei o contrato de todo mundo, tive que dar aumento para poder aumentar as multas e poder segurar esses atletas, como eu fiz. E tivemos um time e fomos campeão em cima do pior rival nosso. E agora a mesma situação, Capelanes. Eu não quero vender jogador, é claro que eu vou ter que vender, mas eu estou buscando receitas de outro lado para preencher o meu caixa. Tem que se vender? Tem. Fizemos a maior venda da história da base aí, sem o garoto ter dado um chute no profissional. Tive proposta, tá aqui, mostrei para repórteres que estava na sexta-feira, de um time da França, no qual, para mim, para o Corinthians, não foi o suficiente, não interessa essa forma de pagamento, e mesmo porque conversei com o Dorival, e o Dorival, presidente, vamos olhar melhor esse menino, se puder segurar, vamos segurar. Isso é valorização do meu ativo que eu tenho aqui, Capelão. O Corinthians está voltando a vender bem atleta, o Corinthians não vende mais barato. O Corinthians agora está comprando atletas pontuais sem gastar o que tinha que se gastava antes. Tive um ano difícil, Capelanes, onde eu tive que remontar a equipe, eu tive que pagar fundo de garantias atrasado, eu tive que pagar direitos de imagem atrasado, eu tive que pagar transfer bans, eu tive que pagar juros de 300 milhões, Capelanes. Não, a gente sabe, a gente fala isso. Superávit. Isso presidente, não é suficiente, a gente mostra tudo transparente. A gente fala, o senhor sabe que a gente bateu pra caramba aqui na renovação e transparência, a gente não tem lado aqui, o senhor sabe muito bem disso. Sim, sim. Mas tem muita coisa aqui, mais uma vez, eu poderia fazer 200 perguntas, como meus amigos, companheiros aqui tem 200 pra poder fazer também, mas acho que se a gente tiver condição de um dia sentar novamente tete a tete e poder bater esse papo é fundamental. Só quero saber, o Claudinei Alves está no Corinthians ainda, presidente? Faço um convite para você e o Plécio ou quem mais quiserem. A hora que vocês quiserem, atendo vocês aqui com o meu financeiro, com todos os documentos que eu estou te falando, com tudo claro, limpo, transparente. A gente agradece. Vamos mudar de opinião na hora. Pergunta Nós estamos fazendo João. um trabalho limpo pro Corinthians. O Corinthians está voltando a ter credibilidade. O Corinthians hoje está fazendo o corintiano sorrir. Estamos aí disputando campeonatos. O Corinthians está numa margem boa de pontuação. Enfim, o Corinthians hoje está no trilho para pagar dívida. Presidente, é que nós estamos com um horário muito apertado, então só pra gente ganhar tempo, vamos lá. Faz a pergunta. Claudinei Alves, oficialmente, está ainda no Corinthians, presidente? Ele está viajando, chega de viagem amanhã cedo e vou conversar com ele. Já tinha deixado claro que a gente já vinha falando isso, para você ter uma ideia. Pode perguntar para toda a minha diretoria. Há uns 3, 4 meses atrás, para você ter uma ideia, já havia avisado a minha diretoria que eu iria fazer um remanejamento. A gente estava reestruturando novamente, como eu venho fazendo. Agora, vocês não podem contar que todo mundo deixou o barco. Muita gente era funcionário, a gente trocou por outras pessoas que está melhorando de uma certa forma. Outros são diretores que tiveram algumas situações na sua profissão, porque aqui ninguém ganha nada, todo mundo trabalha em prol do Corinthians e muita gente estava atrapalhando o seu profissionalismo fora, o seu trabalho, e inclusive com família, porque aqui a pressão, vocês sabem disso, a pressão aqui ninguém aguenta, não é fácil. Então um ano de gestão, 6 meses, 7 meses, muita gente não se adapta e pede para sair, mas estão todos conversando. Eu tenho o Yun, que é o diretor jurídico, que fez um bom trabalho no começo, é um amigo que está aqui, votou na gente, está no conselho, outras pessoas que também saíram nos apoiam. Agora, tem aqueles que saíram, que tem algum problema, que vocês vão também mais para frente, a partir acho que de amanhã, depois de amanhã, vocês vão saber de algumas coisas, que tá aí, cara, vão ter que provar, vão ter que justificar. A gente, o tempo todo aqui, a gente se defende, a gente não tem tempo para trabalhar. Eu tô aí com 1 bilhão que tá levando pro Core aprovar, eu tenho aí agora 22 milhões, que é para construir hotel, promessa minha, e tá pronto, tá aprovado, passou pelo Comprice.
está aí, que nós queremos, porque é propriedade do Corinthians, o Coli precisa aprovar. Já pedi uma convocação, liguei pro Dr. Miguel, ele está vendo, para a gente poder marcar a reunião pro Coli, assim como eu fiz com o direito de TV, levei pro Coli. Eu tenho aí, como eu falei, são 4 grandes propostas de receitas, dinheiro novo, onde nós... Esse ano a gente tem um projeto já de começar a pagar dívida, porque a gente não vai gastar. O Corinthians esse ano é o único clube que não gastou, o único clube da Série A que não gastou R$1 em atletas. E nós estamos indo agora, lançamos agora os 2 balanços com superávit acima da média, e só não tivemos no ano passado porque quiseram jogar 191 milhões para nós, não é nosso. Vocês vão entender, já auditoria independente, tudo já está no Conselho Fiscal, já está aprovado já essa receita que não é nossa. Senão eu teria o ano passado um ano difícil, hein? Um ano difícil, sem time, pagando só dívidas e eu trazendo receita. Isso porque esse cidadão que vai aí diz que a gestão não tem credibilidade. Presidente. Faço questão de convidá-los para vir aqui. Vai ser um prazer mostrar tudo para vocês, esclarecer. Vocês vão sair daqui com uma outra opinião e vendo o trabalho que essa gestão está executando. Ô, presidente. A gente provo para vocês e mostro essa proposta de um time da França. Porque falaram aí que é mentira. Está aqui a proposta e mostrei para alguns repórteres na sexta-feira. Coisa que também eu não queria falar. Só que isso mostra algum trabalho. Quer dizer, a base tem seu problema, mas fomos campeão no primeiro ano, vice-campeão no segundo. A gente dá oportunidade. As pessoas têm um tempo aqui de adaptação. Se ela não se adaptar, a gente tira e coloca outra. Presidente, olha só, em 1 ano e 5 meses de gestão, o senhor perdeu já quase...